usada como simples inconformismo do condenado. Professor Marcelo, queria que o senhor aprofundasse mais esse conceito de revisão criminal. Há alguma brecha para essa revisão ser aplicada, ser de alguma forma aceita pela segunda turma do STF, apesar de a situação de Bolsonaro na segunda turma ser um pouco mais favorável, já que ele tem ali dois nomes que ele mesmo indicou ao STF. Além disso, especialistas, analistas afirmam que Fux também, de alguma forma, tem aí certos questionamentos em relação a essa condenação, principalmente pelo próprio voto dele durante o julgamento na primeira turma. Sua avaliação. Bom, esses três são, digamos, os três que mantiveram visto dos Estados Unidos, né? Todos os demais perderam visto. Agora, Ítalo, eu acho que há uma incorreção aí. Me parece que o Supremo tem entendido que nesses casos de revisão seria julgado pelo plenário e não pela outra turma. Eu não acredito que seja julgado pela segunda turma e sim pelo plenário. Já entraram alguns casos de revisão dos processos ligados a 8 de janeiro. Todos que entraram foram indeferidos e foram indeferidos por decisão monocrática, ou seja, salvo engano, acho que elas nem chegaram foram indeferidas a petição de cara. Eu não vejo nenhuma viabilidade na revisão criminal, porque a gente costuma ter uma jurisprudência muito forte que nós aplicamos em todas as instâncias, enfim, de que não é possível a revisão criminal para reexame de prova, quer dizer, vou de novo reavaliar a questão. E todas as questões jurídicas, digamos assim, foram exaustivamente debatidas, né? Então eu acho muito difícil que, a menos que venha uma prova nova, também não imagino o que seria uma prova nova, eu acho muito difícil a viabilidade da revisão. Acho que o local de julgamento é o plenário, mas acredito que ela, se interposta, né, ou quando interposta, enfim, ela deve ser indeferida liminarmente, então talvez chegue ao plenário pelo agravo, enfim, mas eu não acredito na revisão criminal. Eu falei que o processo tinha acabado, mas também cometi um equívoco, né? Porque ainda há um dos condenados que não foi preso, né? Que fugiu, que é o Alexandre Ramagem. Por incrível que pareça, ele está sendo mantido ainda pela Câmara, pelos salários da Câmara, mesmo fora do país. Então acho que essa é uma questão ainda pendente, e vai ser uma questão pendente aí com relação aos Estados Unidos, né? Porque seguramente o Brasil vai pedir a extradição do Ramagem, que é um brasileiro condenado legitimamente por uma decisão de tribunal brasileiro e que saiu sem autorização, enfim, parece que foi por Roraima, toda uma sistemática, enfim. Acho que esse talvez seja uma nova questão de discussão entre Brasil e Estados Unidos, né? Até agora a gente tem visto o governo Trump, digamos assim, segurando, olha, não vamos extraditar ninguém, mesmo até o governo Biden também não fez a extradição do Alan dos Santos, enfim, etc. Se bem que o processo dele é um pouco diferente do processo do Ramagem, que é o processo do golpe, né? Não a condenação é um pouco mais profunda. Mas o que pode acontecer, eu até fiz uma brincadeira no Twitter, né, no X, que nos anos 50 do século passado, né, Hollywood costumava mostrar o Brasil como o destino dos foragidos, né? A pessoa foi condenada, não sei o que, vou fugir para o Brasil. Era muito comum nos filmes norte-americanos, né? E parece que o jogo virou, né? Parece que agora as pessoas estão optando por fugir para os Estados Unidos, né? Quem não fez essa opção, que foi no caso da Carla Zambelli, que, digamos assim, confiou na sua no ius sanguinis, né? Diz que eu sou italiana, etc. e tal. Ela foi presa lá e muito provavelmente será extraditada ao Brasil. Eu acho que a questão de direito internacional que nós vamos ter adiante vai ser exatamente a questão da extradição do Ramagem. Eu acho que não é tão simples assim dizer o Trump é a favor de Bolsonaro e, portanto, não vai fazer, porque começa a ficar uma ideia de que os Estados Unidos possa ser digamos assim, um paraíso penal, né? Ou seja, um lugar onde você vai fugir de condenações e de lá não será preso. O que é muito ruim, contrariamente à tese
do próprio governo Trump, que é um governo que está endurecendo muito com imigrantes, por exemplo, né? E que está endurecendo com facções criminosas. Veja, o Ramagem é um dos condenados também por organização criminosa, né? Então, enfim, é complicado. Acho que essa vai ser uma situação complicada, vai demorar um tempo, mas eu não descarto a possibilidade de que os Estados Unidos venha a conceder a extradição nesse caso, que é um caso que ficou assim, ele sai do país às vésperas da decretação do trânsito julgado, então uma forma de fugir que eu acho complicada. Do ponto de vista da revisão criminal, eu não avalio viabilidade. É lógico que ao longo dos anos, né, são 27 anos, pelo menos para o Bolsonaro, é possível que mude a composição do Supremo Tribunal Federal, que mude os ares políticos, e aí, quem sabe, talvez, uma revisão criminal possa ter, ela não tem prazo, né, enfim, possa ser interposta. Se eu fosse a defesa, eu não interporia, não ajuizaria uma revisão criminal neste momento, porque se ajuizar uma revisão criminal neste momento e for apreciado o mérito, não pode fazer uma revisão criminal em momento posterior, já vai ter sido julgado. Então, eu acho que eu, se fosse a defesa, não tomaria essa imprudência de já conseguir uma decisão negativa e que seja definitiva. A questão vai ser cumprir a pena, simplesmente. Eu acho que, embora a gente fale em 27 anos, né, o pessoal já fez a conta aí, Bolsonaro, por exemplo, teria um pouco menos de 7 anos em regime fechado, depois ele começa a fazer regime semiaberto, fazer algum tipo de trabalho, volta só para dormir, faz parte, né? Isso faz parte da condenação. E já falei no começo, né? Quer dizer, o ambiente onde eles estão colocados é um ambiente extremamente seguro, né? Lógico, não dá para colocar o Bolsonaro numa cela com várias outras pessoas, tamanha fúria que ele causa, adoração de um lado e raiva de outro, enfim, não é possível preservar. Então, eu acho que eles estão em lugares muito adequados para isso. É possível também reduzir a pena, né? Fazer a remissão de pena. Hoje em dia, até a leitura de livros pode fazer isso, não é propriamente uma prática dele, mas enfim, de repente isso ao longo dos anos ele pode ir reduzindo um pouco a pena e sair um pouco mais cedo. Enfim, cumprir a lei. Eu acho que é muito importante que a gente olhe isso. O seu correspondente lá nos Estados Unidos também falou a mesma palavra, né? Quer dizer, é normalidade, né? Então eu acho que assim, os Estados Unidos caíram na real que agora é normalidade, eles têm interesses muito mais importantes, e aqui também nós temos, até porque temos outros processos para serem julgados, né? Essa foi o que eles chamam de como é que é? Grupo crucial, enfim. Então, aí vários outros estão sendo julgados em situações diferentes, né, em momentos de tempo diferentes, e todos eles vão receber. Alguns são condenados, outros absolvidos, né? Recentemente teve um caso de uma absolvição que mostra que o Supremo não está aí para condenar a todos, né? Um dos generais no segundo grupo foi absolvido. Então eu acho que o que marca aí é a normalidade. A defesa ela pode pedir? Pode, mas se eu acho que ela tem condições de receber, não me parece que tenha elementos para caber na revisão criminal. Perfeito, professor Marcelo. Tá aí então a dica